Conexão ADECOM, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Chão do Pilar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer estarmos mais uma vez com você. A paz do Senhor, presbítero Fabrício. Paz do Senhor, auxiliar Jackson, a paz do Senhor a todos os nossos amigos que irão nos acompanhar mais uma vez no nosso podcast Conexão ADECOM. Para nós é um prazer de vocês abrirem a porta do seu lar e nós estarmos aí mais uma vez abordando um assunto muito importante para a nossa sociedade. E eu quero convidar a você a compartilhar este link, a se inscrever nos nossos canais, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para as nossas vidas. Um programa muito especial, mais uma vez. Não é isso, auxiliar Jackson? Esse é mais um conteúdo da mídia da AD Enchendo o Pilar. Então, inscreva-se em nossos canais, deixe o seu comentário, permita que nós venhamos a saber o que você tem achado das edições anteriores e dessa edição também. Que Deus em Cristo os abençoe, porque nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar a obra de Deus, o desenvolvimento do trabalho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje com grande alegria, com dois convidados bem importantes, marcaram épocas do nosso Aviva, e aí para nós é uma alegria, estamos aqui hoje com o nosso presbítero Jafé, Deus abençoe sua vida, para nós é uma alegria, presbítero Antônio Alves também, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade e hoje estaremos neste grande bate-papo, para nós é uma alegria ter as vossas senhorias aqui conosco e que Deus possa abençoar mais e mais o ministério de vocês. Louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse trabalho tão espetacular que Deus tem aberto a porta para realizarmos, o Conexão ADECOM. E nesta noite o nosso bate-papo vai ser um review, ou seja, uma revisão daquilo que nós já falamos nas edições anteriores, acerca do 11º Aviva, acerca do 5º Retiro Jovem, onde nós estaremos, com certeza, adorando, engrandecendo, exaltando ao nome santo do Senhor Jesus Cristo durante este período carnavalesco diante da presença do bondoso Deus. Sejam muito bem-vindos. Amém. Então tá certo. É de suma importância esses eventos que irão acontecer no período de carnaval. Nós vamos falar dessa programação Momentos Vividos, pelo presbítero Jafé, presbítero Antônio, e são experiências que eu tenho certeza que Deus tem marcado a vida dos senhores, as experiências pessoais, aquilo que vimos, Tem pessoas que foram marcadas e nós vimos o agir de Deus e isso vai impactar também a nossa vida. Não é só o que acontece conosco, Muitas vezes com um amigo, um companheiro de ministério, um jovem, uma criança, vai impactar a nossa vida e isso marca, E essa marca que nós queremos saber hoje dos senhores, Nessa noite, irmão Jackson. Perfeitamente, presbítero Fabrício. E nesta noite, presbítero Antônio, que juntamente com o presbítero Jafé, que nos dá o prazer de estar juntamente conosco nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa descontraída que tem sido o Conexão ADECOM. Presbítero Antônio, tendo em vista todo esse trabalho do Aviva Chão do Pilar, onde entramos na 11ª edição, o senhor poderia comentar sobre o tema do Aviva Chão do Pilar, a sua base bíblica e a importância dessa escolha, desse tema, para que nós venhamos sentir o agir de Deus em nossas vidas, que vidas venham ser impactadas, aceitando a Jesus, batismo com o Espírito Santo e vendo o mover do trabalhar, o mover e o trabalhar de Deus em nosso meio durante o período ao qual nós estamos ali dispostos no 11º Aviva Chão do Pilar? A paz do Senhor, presbítero Fabrício, auxiliar Jackson, Pai do Senhor Jafé e os demais que aqui estão a ouvir e participando. É interessante esse tema e vai ser impactante, pois os nossos irmãos que vão trazer essa mensagem, eles vão, porque a gente costuma falar no nosso termo diário, que vai ser um cavar poço, porque ser cheio do Espírito Santo é coisa maravilhosa, é um tema muito exclusivo, porque ele vai impactar os ouvintes desse trabalho. Na verdade, o nosso Aviva ele já é impactante. Ele já traz um tema bem
expressivo para todos nós. Então, cheio do Espírito Santo, vai impactar. E eu creio que Deus vai fazer o seu mover, o seu movimento nestes dias. Eu creio que esses 4 dias que nós vamos passar ali na Jabas Passarinho será de grande aproveito espiritualmente para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E como temos falado, como essa nossa conversa é uma revisão acerca do que já tratamos nas 2 últimas edições, nós gostaríamos de saber, presbítero Antônio, não para que os nossos amigos entendam que seja algo repetitivo, mas precisamos falar acerca da programação, precisamos falar acerca da localização, precisamos falar também acerca do período que terá a execução deste trabalhar de Deus em nosso meio. O senhor poderia, para aqueles que ainda não anotaram no seu caderninho, não colocaram na sua agenda do smartphone, nos dizer qual vai ser o período de realização do 11º Aviva e do 5º Retiro Jovem, assim como também onde vai ser a realização deste brilhante trabalho a qual a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Campo Eclesiástico de Chão do Pilar estará realizando durante este mês de fevereiro. É interessante, auxiliar Jackson, porque é um lugar bem, posso dizer, fácil de localizar, que é ali a Rua do Arame. Ela tem um acesso bem rápido e bem interessante de chegar para todos nós. Se você for vier do loteamento Manguaba, tem a Avenida do Futuro. Se você vier da Praça Nossa da Graça, tem a Rua do Arame. Se você vier da BR, você tem a principal da Rua do Arame, próxima à Rua Nova. Então, ali nós temos basicamente bem localizado, que é a Escola Jabas Passarinho, conhecido como 20 Classe. Ela é bem localizada, bem divulgada. Eu creio que a maioria da população já conhece. E ali nós vamos estar ali com o Senhor 4 dias ali a partir do dia 14 de fevereiro a 17 de fevereiro, a partir das 19 horas. Estamos ali louvando e adorando ao Senhor e convidamos a todos aqueles que vão participar, querem participar, nós juntos ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E como nós já falamos no início, vai ser um momento impactante. E eu creio que vai ser um momento único para cada um de nós. Não esquecendo, Rua do Arame, a partir das 19 horas, do dia 14 de fevereiro a 17. Não esqueça, nós convidamos você para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Graças a Deus, é isso mesmo. Aos amigos ouvintes que nos acompanham, nós temos fomentado a localização, presbítero Fabrício, exatamente porque as 10 edições anteriores eram realizadas lá no CAIC, a Escola Municipal Professor Arthur Ramos. E este ano nós tivemos uma mudança de logística para que os irmãos, os amigos que estavam acostumados, o Aviva é no CAIC, não, este ano nós estaremos fazendo na Escola Jarbas Passarinho, conhecida como a Escola das 20 Classes. Então, presbítero Antônio, dando continuidade a esse nosso bate-papo, o senhor tem participado desde o começo, desde a primeira edição do Aviva Chão do Pilar, né, onde na ocasião, as primeiras edições, nós não tínhamos o Retiro de Jovens. Agora nós estamos entrando na 5ª edição do Retiro de Jovens aqui no nosso campo eclesiástico. E o senhor poderia nos contar um pouco, presbítero Antônio, sobre como tudo começou e o que esse evento ele atualmente representa para a nossa comunidade evangélica aqui em Chão do Pilar, não só como a comunidade evangélica, mas o senhor que tem a sua vida bem diversificada na comunidade aqui de Chão do Pilar, com certeza tem ouvido da nossa população aqui em Chão do Pilar acerca do que Deus tem realizado na vida dos crentes, né? Propriamente dito, da vida dos crentes aqui em Chão do Pilar, sobre o Aviva Chão do Pilar. O senhor poderia compartilhar conosco esta sua ideia, este seu conhecimento acerca desse trabalho? É interessante a gente estar aqui nesta noite participando desse bate-papo. É interessante, irmão Jackson e os demais, a preocupação da época do pastor Everaldo
de ajuntar o povo de Deus. Ele disse que era um desejo do seu coração de ajuntar a igreja e reunir. E ele, durante esse tempo que nós trabalhamos juntos, ele tinha uma preocupação de ajuntar o povo, trazer a mensagem e, ao mesmo tempo, guardar a igreja do mundo. Dessa forma, ele entendia que o povo se aproximava mais de Deus. A igreja em si se aproximava mais de Deus. Então, no momento que ele levou essa proposta para a igreja, imediatamente, todos os obreiros, junto com a igreja, concordou em participar desse momento tão glorioso. Não foi fácil o primeiro evento, a organização, como o presbítero Fabrício falou no início, a preocupação, teve muito improviso, mas hoje nós já temos mais ou menos como e que fazer, sempre se preocupar tanto como no início. Então, também me fez lembrar que há uns anos, 94, 96, por aí, o pastor Firmo, ele já fazia esse trabalho, porém, na igreja. E também era impactante. Tinha momento que nós começávamos de 9 horas e nós não queríamos ir para casa, de tão impactante. A glória de Deus descendo naquele lugar. E nisso aí, passou os tempos, saiu o pastor Firmo, passou os outros pastores, mas não teve tanto interesse. Mas o pastor Everaldo chegou e ele teve o interesse de fazer esse trabalho, como eu disse no início. E daí em diante também continuou. Chegou o pastor Cláudio, ele fez um trabalho mais amplo, que ele ajuntou o útil ao agradável. Como assim? Trouxe o jovem para o retiro. Ele ali trouxe o jovem, agora, porém, vocês não vão para casa. Vocês vão passar os 4 dias aqui. E, se eu não me engano, parece que foi 78 jovens do início, se eu não estiver enganado. 86 jovens. Pronto, cheguei perto. Então, chegou pertinho. Chegamos perto, né? Então, daí em diante só foi subindo. E como hoje já vai em 203 jovens, né? 215 jovens. Já aumentou, graças a Deus. 215 jovens. Então, o que eu acho interessante, presbítero Fabrício, auxiliar Jacques e o presbítero Jafé, é que cada dia mais, cada ano, Deus se faz presente naquele lugar. Eu estou dizendo isso porque eu faço mais parte do povão, vivo ali junto, porque não é que eu estou querendo desprezar os demais, não, é porque a gente faz parte do povão, que ali a gente faz tudo ali no meio da igreja. Então, bastidores. O que nós vemos, e como o senhor meio falou, a gente aprende e escuta. Pais, mãe, quando vêm buscar os seus filhos na terça-feira, eles estão alegres porque os seus filhos, eles sabiam onde é que eles estavam. Eles sabiam onde ele estava e o que estava fazendo. E ali, quando eu largo do meu trabalho, eu tenho curiosidade de ir sempre para ir no Caique. E tem a ver que eu chegava lá, os jovens estavam chorando de joelho em oração. Então, isso é impactante, é muito agradável, é maravilhoso da parte do Senhor. E iniciar, como a gente participou do início, com esse trabalho, como eu acabei de falar, o pastor Cláudio aperfeiçoou, ele ali trouxe o jovem, reuniu o jovem, fez os trabalhos com o jovem, e o interessante é que ele deu cada um a sua meta. Recolher alimento, evangelização. Para você entenderem, eu estava com 2.000 folhetos em casa. Acabou da secretaria. Ele disse, o senhor tem mais? Eu digo, para que vocês querem tanto folheto? Ele disse, nós estamos evangelizando para ganhar alma para o reino de Deus. Então, isso é impactante, porque a gente vemos o interesse da juventude da nossa igreja em se envolver nesta obra tão maravilhosa. Eu creio que Deus ele vai dar recompensa, e a recompensa vai ser o derramamento da sua glória, do seu poder, e encher cada vaso com a sua graça e o poder do Espírito Santo. Perfeitamente. Presbítero Fabrício, enquanto o presbítero Antônio
dava continuidade na sua fala, me veio a reflexão de como as engrenagens elas se encaixam, né? Começando lá atrás pelo pastor Firmo, quando era o representante do campo eclesiástico aqui em Chão do Pilar, depois os seus sucessores, chegando agora no pastor Cláudio, onde cada um teve a sua semente plantada no desenvolvimento dessa obra, né? Ao ponto de atualmente chegarmos e os nossos jovens estarem durante este período onde muitas das vezes muito a gente sabe, porque isso é notório e a gente conhece diante do tempo vivido já no Evangelho, o quanto nós perdemos de jovem no período carnavalesco. Então, o incentivo à realização de um trabalho como este, de nossos jovens estarem confinados com metas, com objetivos, assim como falamos na edição anterior, acerca do crescimento não só espiritual, mas também na sua vida secular. Isso é de grande valia e, com certeza, como Deus já tem feito nas edições anteriores, Ele irá continuar fazendo em nosso meio com a sua presença marcante, onde nós estamos dedicados em adorá-lo, em exaltá-lo, em engrandecer na beleza de sua santidade, não é isso? É uma verdade, irmão Jackson, presbítero Jafé, presbítero Antônio, e o presbítero Antônio falando também, aí me veio à memória, né, que a gente anda pela cidade, né? Nós vivemos muito aqui, eu particularmente trabalho aqui na cidade, presbítero Jafé, presbítero Antônio também, e a gente vê realmente os jovens de 2 em 2, de 3 em 3, meio-dia, 1 hora da tarde, num sol quente, mas tendo um prazer. Você olha a alegria dele de estar o quê? Fazendo o ID do Senhor. Né? Não é só agora, Auxiliar Jackson, não é só agora uma mera competição, né, de um retiro que vem, que vai ter uma premiação, que teve um engano. Não, eles entenderam um objetivo muito maior agora do que a igreja, ela desperta naquele que está vivenciando uma igreja verdadeira, né? Então, a igreja é chamada para isso. Aí Deus, o que é que Deus faz? Olha como Deus é lindo. Ele começa um trabalho lá atrás, como o presbítero Antônio falou, dentro da própria igreja. Alguém chega, abraça o pastor Everaldo Soares, abraça, até conforme a sua posição, aquilo que Deus determinou até um certo ponto, o trabalho continuou, aí chega o pastor Cláudio, além de abraçar, traz uma incrementação e que hoje tem movido toda a cidade. É muito lindo o trabalhar de Deus, né? É muito lindo. A gente que não tem proporção do que Deus faz quando a gente faz com amor, com carinho, com dedicação e sabendo que Ele é o dono de todas as coisas. Presbítero Jafé, mas do Senhor mais uma vez, com todo esse bate-papo, né? A gente ouvindo essas informações, tudo que nós estamos tratando hoje nesta noite, acerca do 11º Aviva e o 5º Retiro Jovem aqui na nossa cidade, Chão do Pilar. Me diga uma coisa aí para os nossos ouvintes que estão conosco, acerca dessa programação, toda essa organização do nosso retiro ao longo desses dias. O senhor poderia falar conosco como é que funciona toda essa programação e essa preparação? Eu creio que os nossos ouvintes, amigos, querem saber um pouquinho mais. Diga para nós. Pai do Senhor Jesus, presbítero Fabrício, presbítero Antônio, auxiliar Jackson. Quero falar que é muito gratificante estar aqui nesse bate-papo com vocês. Amém. A gente fica aqui ouvindo os irmãos falarem e a gente fica se emocionando, porque a gente sente a graça de Deus até nesse bate-papo aqui, sabe, o envolvimento do Espírito Santo na vida da igreja, que está abraçando a cidade com o Evangelho. A gente vê a empolgação dos jovens fazendo um trabalho específico, né, que é o evangelismo pessoal, e a motivação que os jovens têm em fazer isso, em abraçar essa causa. E nós temos o Aviva, que para mim, na minha concepção, é o maior evento do ano, é um evento ímpar, que tem impactado não só a Igreja de Cristo, como também as outras denominações que têm nos visitado, aos ouvintes, amigos que vêm também assistir aos cultos. E essa organização, cada ano, eu costumo dizer que cada ano, essa organização ela amplia, né? Ela melhora cada ano. Vendo o presbítero Antônio citar, desde o princípio lá, a gente
que está na igreja desde sempre, né? A gente participou de muitos eventos assim e a gente vê a proporção desse evento, que é o Aviva, de como ele toma uma proporção tão grande dentro da cidade que a gente vê os ímpios, né? Chega pra gente no nosso trabalho e questiona e pergunta e tá ansioso, desejando participar já, esperando, contando os dias para participar de um evento que é tão gratificante. Eu digo, a gente que está na igreja, a gente se sente renovado com o Aviva. É um momento único, específico, que tem abraçado não só, repito, não só a igreja, mas toda uma população da Chanto Pilar. Isso eu tenho muito orgulho de fazer parte desse evento que Deus tem nos proporcionado. Quer dizer que não está só como a gente fala num dito popular, não está só na boca de nós, crentes, né? Mas também está na boca dos amigos da fé, né? Que vai lá, querem ouvir uma palavra de Deus, conhece e reconhece um grande evento que está chegando, a proporção que ele está tomando, a grandiosidade naquilo que Deus está fazendo, né? Então é uma alegria, né? E neste ano eu tenho certeza, como o presbítero Jafé já tem comentado, cada ano que vai se avançando, essa programação vai se estendendo, novidades vão chegando, né? O que é que o senhor teria principalmente para falar sobre uma programação de cantores, pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus que irá estar incrementando, trazendo a sua colaboração para este grande evento? Presbítero Fabrício, teremos uma programação bastante proveitosa, bastante elaborada, e vou passar aqui para os nossos ouvintes e para quem não anotou ainda, anotar. No primeiro dia, na abertura do nosso trabalho, no sábado, dia 14/2, a irmã Ávila, de Maceió, e o cantor Pedro Eric e Banda, de Aracaju. No segundo dia, no domingo, dia 15/2, 15 de fevereiro, às 8 da manhã, abertura do 5º Retiro Jovens, e o preletor, pastor Jaime Aragão, de Sergipe, e o cantor Pedro Eric e Banda, de Aracaju. À noite, repete a mesma programação, o pastor e cantor também estará à noite, no domingo. Na segunda-feira, dia 16/2, às 8 da manhã, o preletor evangelista Paulo Nascimento, de Maceió, a cantora Paula e Banda, aqui da nossa terra, da Chanto Pilar, no nosso campo eclesiástico. E também a irmã Emily Falcão, de Maceió, estará louvando a Deus e adorando ao Senhor junto conosco. Essa programação também se estende para a noite, tanto o pregador como a cantora. No quarto dia, na terça-feira, dia 17 de fevereiro, pela manhã, o pastor Rafael Tavares, do Rio Grande do Sul, e o nosso cantor, o irmão Azael Said, aqui do nosso campo eclesiástico, também estará louvando a Deus. A mesma programação também se estende para o horário noturno, a partir das 19 horas. E no quinto dia, a quarta-feira, dia 18, estará havendo o encerramento do Quinto Aviva e do Retiro Jovem aqui no Templo Sede. E o preletor será o pastor Jair Dantas, de São Paulo, junto com os cantores Lucas e Luan, de Aracaju. Amém. Uma programação bem abençoada, como nós conseguimos ver. Você anote aí, né? Não perca esses dias, serão dias de avivamento, dias que vão proporcionar uma alegria na alma. Cremos que serão dias de salvação, dias que Deus irá operar. Você é convidado de estar presente, não pode perder, né, esse irmão Jackson? Exatamente, a programação está bem recheada. Não perca, esteja conosco lá adorando a Deus. Meu presbítero Antônio, tendo em vista o propósito do Aviva Chanto Pilar e o cuidado em cada detalhe na organização deste evento, que já temos dito, é um evento ímpar para a nossa comunidade evangélica aqui em Chanto Pilar e para os nossos amigos também, que estarão juntamente conosco adorando e exaltando o nome do Senhor. Como esse momento tem sido preparado, meu presbítero, para alcançar vidas por meio da palavra de Deus? Como o senhor acabou de falar, é uma palavra forte, impactante, mas é necessário que nós falamos, pois quando nós convidamos sempre aqui as pessoas não evangélicas, e nós temos o prazer
de compartilhar com eles, no trabalho, com a vizinhança, chamando-os para participar desse maravilhoso trabalho. Então, é um trabalho esse que nós dedicamos para buscar as almas sedentes que têm o desejo de aceitar a Jesus como Salvador. Alguns deles dizem: meu irmão, eu quero ir, porém eu não tenho desejo de aceitar a Jesus. Eu tenho o costume de dizer: o importante é a sua presença. O importante é que você vá e ouve a palavra de Deus. Se Deus tocar em seu coração, que o Espírito Santo movesse em você, uma coisa eu sempre digo: não deixe para depois. Então, esse é o maior propósito, é trazer as almas para ouvir a palavra do Senhor. E como nós estávamos falando, e vem em minha mente também, as pessoas que vão ali para aquele ginásio, como era na quadra do Caique, muitas pessoas não crentes saíram de lá maravilhados, ainda que não tocaram o seu coração de aceitar Jesus, mas eles, no outro dia, dizem: irmão Antônio, Deus abençoe pelo convite. Gostei, amei o culto. Eu digo: Deus o abençoe. E ali o mover do Senhor vai trabalhando na vida daquelas pessoas. Então, esse é o maior propósito, é trabalhar unido, junto à igreja, primeiramente a oração. Segundo, o propósito, que é reunir o povo para vir ouvir a palavra do Senhor e propagar a palavra de Deus para a nossa vizinhança, para a nossa população de Chão do Pilar. Então, esse é o maior desejo e o propósito de se reunir e se unir em um só nome, que é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. É uma visão evangelística, né? Além de nós também estarmos diante da presença de Deus, querer ser abençoado, que é o que todo mundo quer, independente se for cristão ou não, mas queremos ser abençoados. Aí cumpre-se aquela palavra, diácono Gedário, até ele me chama de... que eu gosto muito de citar esse versículo que diz no Evangelho de São Mateus: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Louvado seja Deus. Então, é importante salientar para a comunidade evangélica que a presença de Deus vai estar ali em nosso meio, que o propósito evangelístico existe e não tão somente de buscarmos ser abençoados por Deus. Pessoas precisam aceitar a Cristo. Essa palavra ela precisa ser propagada. Tá certo que nós pregamos muito, precisamos sair de entre as quatro paredes. E durante o período carnavalesco nós estamos confinados em um espaço, mas o trabalho evangelístico prévio tem sido feito, onde a palavra tem sido propagada, onde panfletos evangelísticos têm sido divulgados, distribuídos por nossa mocidade, por nossos irmãos. Então Deus com certeza irá abençoar aos nossos amigos que estarão presentes juntamente conosco. As portas estão abertas, é um evento gratuito, como já aqui dissemos. Então sinta-se convidado, você é um dos convidados especiais que estarão conosco para ouvir a palavra de Deus. O convidado dos convidados vai estar lá, que é Jesus Cristo, que estará em nosso meio. Ele é o primeiro convidado e mais do que especial que estará em nosso meio. É interessante, a Jackson, aos irmãos, quando nós começamos a ouvir, a debater mesmo sobre esse assunto tanta valia para a nossa sociedade, e a gente vê que para nós é um lugar de refúgio. Quanto tempo a gente passa, trabalho, dificuldades do ano todinho, aí temos um grande período, eu digo assim, porque realmente é um grande período que nós vamos se desprender muitas vezes dos nossos afazeres domésticos que nós temos, e vamos realmente estar concentrados, né, em a busca da presença de Deus ali naquele lugar, vendo o mover do Espírito Santo, vendo o operar, pessoas amigas realmente estando ali presentes. Só a presença ali, para nós, né, pelo menos para mim, eu creio que para os irmãos também, é muito gratificante ver um amigo do Evangelho. Nós convidamos e eles estavam ali presentes. Quando faz a apresentação, vai dizer: olha, nós temos aqui 25, 30 amigos do Evangelho, está aqui para ouvir a palavra. É gratificante. A gente vê um trabalho que foi realizado
como o nosso auxiliar, irmão Jackson, bem colocou, foi um pré-trabalho bem valorizado pela nossa juventude, pela nossa igreja, e nós vamos ver com certeza frutos, como temos visto, frutos acontecer. Com isso, eu fico a pensar, né? Olhando tudo, a gente vai comentando, vai olhando, realmente Deus vai encaixando as coisas e nos mostrando o seu trabalhar. Aí, presbítero Jafé, eu olho, além dessa programação, né? O que se esperar desse Aviva? O que ele pode impactar espiritualmente nas vidas que estarão ali presentes? Eu digo que não só nós, ela vai impactar nós, né? Mas tem vidas lá, amigos, como eu disse, que vão lá e saem impactados, dizem, rapaz, é algo diferente. Exato. Né? O que é que o senhor tem para nos dizer? Olha, meu presbítero, por mais que a gente tente explicar, a gente não vai conseguir explicar, porque é algo muito pessoal. Se só presencia isso, só quem sente isso é quem participa. Verdade. São momentos, cada ano que se passa, são momentos únicos. Quem perdeu o ano passado não vai ser igual esse ano, vai ser totalmente diferente. Novos preenchimentos, novos acessos ao Espírito Santo. A gente ouviu já no podcast anterior que o presbítero Jeff citou aquele caso do derramamento do Espírito Santo no momento do almoço, que esse vídeo circulou o Brasil inteiro. A gente vê isso com muito orgulho, com muita alegria. Teve uma outra situação que eu também presenciei, que não esqueço. Um dia, antes da palavra, a mocidade, a ADECOM começou a cantar um hino, a UMADEC começou a cantar um hino, e um hino, eu não sei se os irmãos lembram, da Raiz Coral, que canta esse louvor, que ele fala, Jesus meu guia é um hino lento, mas é um hino que mexeu com a igreja naquele dia. Quando os jovens começaram a cantar, Jesus meu guia amigo e protetor, ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Meu irmão, foi um derramamento assim, a igreja toda recebeu aquele momento. E o pregador era o próximo a trazer a palavra. Ele ficou esperando a igreja diminuir um pouquinho o volume do derramamento do Espírito. Até quando a gente cita, a gente se emociona, a gente sente a graça de Deus. Porque são momentos que só presenciam quem está lá. Então, reforçando o convite, quer vivenciar isso? Quer sentir essa presença? Esteja conosco. Glória a Deus. E são momentos exclusivos entre você e Deus. É você se abrir para que o Espírito Santo invada seu coração e lhe traga aquilo que homem nenhum pode lhe dar. Só a presença. Amém. É marcante, né? A gente busca isso, né? Para alguém, né? Não vai entender. Foi o que comentamos, eu não sei se foi outro podcast, que teve a nossa irmã Amanda, a irmã Julie, e nós falávamos que acerca da abertura que o Retiro Jovem tem, que não abrange só a nossa igreja, mas abrange também as outras denominações. A porta está aberta para quem queira estar conosco, que respeite as diretrizes que lá é estabelecida, mas também a jovens amigos do Evangelho, né, que está ali na escola, mas também tem a oportunidade de participar. E uma das coisas nós dizemos, queremos sentir a presença de Deus. Aí alguém não consegue entender, mas o que é isso? Aí o texto bíblico vai dizer, venha ver, porque você vai poder sentir e ver que o Senhor é bom. Ou seja, tem que experimentar primeiro para saber é bom. Um certo pastor nosso que tivemos ali em Maceió, quando éramos de lá, ele dizia, Fabrício, para saber se a laranja ela é doce ou ela está amarga, você vai ter que primeiro experimentá-la. Então essa é a realidade do Evangelho. É isso, Senhor Jacques. Provai e vede que o Senhor, é bom. Aleluia. E é notório, o presbítero Jafé falava e entoava parte do hino, que a presença do Espírito Santo, ela nos deixa cada vez mais
aliviados de tudo quanto nós passamos e somos submetidos no dia a dia da nossa vida, né? Quando o presbítero Fabrício também relatava período carnavalesco, muitas pessoas tiram um período de recesso do trabalho, estão em casa, né? E aí a nossa denominação, ela estabelece para nós um momento como este, de estarmos reunidos diante da presença de Deus. A exemplo, no meu trabalho, eu estarei largando na sexta, só retornando na quinta-feira. Então tenho esse espaço aberto para adorar e engrandecer ao nome santo do Senhor. Assim como outras pessoas também têm essa oportunidade de se alegrar, de estar, né, diante da presença de Deus. Assim como também tem aqueles que estarão de plantão, estarão trabalhando, submetidos às dificuldades da labuta diária, né? E em meio a tudo isso, nós temos jovens confinados durante todo esse período, exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor e realizando os desafios aos quais os coordenadores têm colocado para que eles venham estar realizando durante esse período. E, presbítero Antônio, nos dias de hoje, essa juventude nossa tem enfrentado muita dificuldade, essa juventude nossa tem enfrentado grandes desafios, né? E em meio a esses desafios, tem oportunidades como essa de estarem diante da presença de Deus. Qual a importância da iniciativa deste retiro para a vida espiritual desses jovens? O que o senhor tem para dizer para os nossos jovens que ainda não se inscreveram em participar do 5º Retiro Jovem da Deixando Pilar, para que eles sintam-se motivados e que eles sintam o desejo de estarem também reunidos neste evento? Auxiliar Jackson, é muito gratificante essa palavra, pois ela faz nos lembrar algo que aconteceu alguns dois anos atrás. Uma jovem não evangélica, ela chegou na porta do Caique, a gente estava lá, e ela disse: o que eu faço para participar desse evento? Aí o irmão estava lá, disse: você é crente, você é evangélica? Ela disse: não, mas eu tenho desejo de participar, porque eu vi uns jovens aí entrando com bolsa, isso no primeiro dia. Então ela disse, então o irmão falou para ela, disse: não, se você quer, claro, tem que ter a permissão dos seus pais para junto participar, para você estar junto com ele. Ele disse: pois não. Aí ela saiu, um tempinho ela voltou, com a mãe, se eu não me engano, e disse: aqui está minha mãe, eu quero participar. Então, eu não sei se esse ano ela está inscrita, mas os últimos 2 anos ela está inscrita. Não é evangélica, mas ela está no grupo, reunido. Ela disse que foi a melhor coisa que ela fez. Esses anos, esses 4 dias que ela passa junto ali, reunido, ela disse que se sente uma paz. Ela disse: ó, irmãos, eu me sinto uma paz, eu me sinto tão bem estar no meio. Aí eu disse para ela: poxa, já que você faz parte desse grupo, participando junto com todos os jovens, por que você não se decidiu? Ela disse: irmão Antônio, não sinto desejo agora, mas uma coisa eu tenho certeza, é que um dia o Senhor vai me chamar. Disse: amém. Então, é isso, irmão Jackson, irmão Fabrício, irmão Jafé, é que impacta, traz um impacto para o jovem, porque ele sente o desejo e a ansiedade de chegar esse dia. Se nesse momento nós chegarmos, procurar saber deles, qual o desejo de vocês nesse momento? Eles vão dizer: é para ir para o retiro. Porque quando sempre, a gente ali, o Jafé faz parte, o senhor também fez parte, mas a gente quando está levando os colchões, ou entregando o colchão, eu costumo dizer assim: e aí, o que aconteceu? O que você achou desse evento? Ele disse: irmão Antônio, só o próximo ano eu vou participar. Então, para que nós venhamos entender o que está acontecendo, é que o próprio, no livro de Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, se eles não se dedicarem a buscar a presença de Deus agora, neste momento, eu creio que eles não têm outro interesse de fazer outra coisa. Porque nós vimos de manhã, quando nós chegamos lá no Caique, que estão orando. E o interessante é que não só ele, está ali os senhores e senhoras também orando, que vão participar
dessa consagração jovem nos dias, no sábado de manhã, não, mas no domingo e diante eles já estão ali buscando a Deus. Então, eu entendo assim que é um interesse da parte deles em se dedicar e dar o seu melhor para Deus. Aí alguém disse, aí está a igreja do futuro. Eu digo, não, essa é a igreja do presente. Essa é a igreja do presente, porque nós temos um exemplo, jovem cheio do Espírito Santo, jovem ali naqueles dias desceram com corpo, alma, espírito, e Deus se fez presente, que batismo com o Espírito Santo ali na hora, Deus se fez presente. Então, se não tivesse mudado a vida dele, jamais Deus ia fazer presente. Então, neste momento, eu creio que vocês que estão nos ouvir, eu convido a fazer prova real do mover de Deus. Porque se Deus não se fizesse presente, jamais Deus tinha feito aquele mover na hora do almoço. Nem tampouco nos dias anteriores, que Deus também se fez presente através da mensagem de Deus. Assim como o presbítero Jafé falou, através de um hino, o pregador não teve possibilidade de pregar a palavra do Senhor. Os jovens se reuniram lá, começaram a louvar, engrandecer o nome do Senhor e se abraçaram. Teve um lá que fez um grupo de 8 e para se soltar foi só a graça de Deus. Então, glória a Deus. De maneira nenhuma, nós vimos aquele mover. Se o Espírito Santo não estiver no ambiente, o que será? Que muitas das vezes as pessoas têm dúvida, mas nós que somos pentecostais, nós entendemos e vemos o mover de Deus no nosso meio. Nesse momento, Deus está se fazendo presente através do Espírito Santo. Quando o Jafé estava falando, lembrando, eu já senti a glória de Deus. Então, eu convido a você, meus amigos e ao amigo, ouvinte da palavra de Deus, que Deus está dando mais uma oportunidade de você se entregar para Jesus através desse retiro. E aonde chegar esse trabalho, Deus vai tocar no seu coração. Mas não deixe o que pode fazer hoje para amanhã. Porque a mensagem de Deus disse que nós devemos buscar Ele enquanto se pode achar. Jesus está voltando e a sua igreja está reunida. Mas o momento é agora. E o dia é hoje de nós estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer a Ele, que toda honra, toda glória é para dada para o nosso Deus. Aleluia, é exatamente o que Deus havia tocado em meu coração. O profeta messiânico, Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, é a sua oportunidade. Venha buscar o nome do Senhor nesse nosso Aviva, 11º Aviva Chão do Pilar. Bem importante, tantas colocações. Esse bate-papo gradativo que nós vemos, né, desde o primeiro presbítero Jefferson, irmã Júlia, depois junto com a Amanda, agora presbítero Jafé, presbítero Antônio, e nós vimos que realmente ele marca não só quem está dentro, mas também quem está fora. Consegue observar que ali dentro não é um confinamento qualquer. Exato. Eu começo agora o que veio hoje no meu coração, na minha memória, é uma casa de refúgio. Com certeza. É uma casa. Alguém que estava em perigo e agora acabou entrando numa casa de refúgio, começa a se alegrar e dizer, rapaz, aqui é um lugar de paz. Aqui eu tenho encontrado paz. E é uma realidade, né, meus irmãos? É uma realidade. Meu querido ouvinte e amigo que nos acompanha, e é isso que Deus quer nos mostrar, né? Estamos aí num período, vamos chegar em um período que é a devastidão acerca do que acontece lá no mundo, acaba querendo apagar aquilo que é a criação de Deus, né? Aí Deus diz, não, peraí, vou fazer algo diferente, vou criar uma cidade de refúgio. Aí tá aí o 11º Aviva, o 5º Retiro Jovem como refúgio, com segurança. É um pai que vai chegar, opa, não vou nem me preocupar. Vou deitar, vou dormir, porque eu sei aonde o meu filho está. Eu sei aonde a minha filha está. E ali é um lugar de segurança, né? Ali é um lugar de paz. Que alegria, viu? Esse bate-papo para nós, muito bom. Eu me sinto lisonjeado, alegre, né?
os irmãos falando, comentando, o presbítero. Eu tô profetizando, vamos, Jackson. Amém. Eu creio. Você crê, presbítero? Creio e recebo. Receba. Em nome de Jesus. O tema é enchei-vos do Espírito. Oh, glória. A Bíblia diz que a promessa é para todos. É para todos. Então, eu creio muito. Se é para todos, eu não estou excluído. Não está excluído, né? Então, eu creia tão somente. Amém? Quem sabe é dia de Deus trazer presente para nós. Glória, né? eu creio. Amém? Então, Deus, ele é muito poderoso para agir, para operar. A presença dele está aqui. Eu sinto algo muito diferente. Com certeza. Desde o primeiro, Desde viu? a primeira edição. Desde a primeira edição. Acho que é Deus encaixando as engrenagens da nossa conexão. Isso aí. Deus é muito bom. Meus queridos, uma alegria, né? Estamos já perto do final. Mas para nós concluirmos com o Senhor, gostaríamos que deixasse para aqueles que nos acompanham, né? Uma mensagem, né? Para os senhores, para as senhoras, para a juventude. O 10º Aviva está chegando, o 11º Aviva está chegando, o 5º Retiro, né? Deixa aí a nossa mensagem de encerramento, de fechamento, que eu tenho certeza que Deus ainda tem muita coisa para fazer em nosso meio. Amém, eu creio. Certo. Eu vi, se você ainda não acompanhou, você que está nos assistindo, vai lá ver assistir o último podcast que teve com a Julie. E eu estava esperando para ver a Julie falar, assistindo em casa, e eu vi a alegria nos olhos da Julie. Felicidade, a gente vê os olhos brilhar, né? Os olhos dos jovens. Eu que tenho um filho jovem em casa, eu tenho um mais novo que quer participar, vai participar ano que vem, mas a minha do meio, a Sara, inclusive beijo pra Sara e pros outros meninos também. Quando se encerra o Aviva, quando se encerra o Retiro Jovem, ela já tá sem voz. De tanto glorificar a Deus, de tanto exaltar, e fica, quando conversa em casa sobre o assunto, chora. A graça de Deus ainda está transbordando. E isso contagia todo mundo dentro de casa. É um momento, o Retiro e o Aviva é um momento de aproximação, onde os jovens ali, não diremos confinado, não é confinado, mas vamos usar essa palavra, mas estão lá juntos com uma exclusividade. Só buscar ao Senhor. Esquecem do mundo. Tudo que está acontecendo lá fora, o presbítero Fabrício citou, é um tempo de que os prazeres da carne, o mundo faz preferência por diversões e tal, e se afastam de Deus, e o pecado fica abundando no mundo, um momento que eles tiram para satisfazer tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Enquanto os jovens estão se aproximando de Deus, os nossos jovens, né? A igreja de Cristo está se aproximando de Deus. Oração de manhã, oração à tarde, leitura da palavra, à noite, palavra e oração. Aí são 4 dias com uma exclusividade de se aproximar de Deus. E isso não só para os jovens, mas para a gente também. Eu vou trabalhar durante o dia, mas à noite vou estar lá no Aviva, adorando a Deus. E até para a gente que só vai num horário, a gente sente algo diferente, como se tivesse um reabastecimento que durasse por mais tempo. Então, eu quero deixar aqui para você que está nos assistindo, venha fazer parte conosco. Como eu falei anteriormente, só sabe quem participa, só sente isso quem vai. Então não deixe passar essa oportunidade. Venha sentir a presença do Senhor, adorar a Deus, que você vai, com as suas próprias conclusões, você vai ver o que nós estamos falando, você vai vivenciar o que nós estamos falando. Então que a graça de Deus abunde em seu coração e transborde, que a graça de Deus transborde na sua vida. Bem, presbítero Antônio, dê as suas considerações finais desse fechamento. Desde já também agradecendo a presença dos senhores aqui. Para nós é uma alegria, mas o nosso público também quer ouvir esse fechamento. Em nome do Senhor. Eu também quero agradecer a todos que estão a nos ouvir, ao nosso presbítero Fabrício, nosso presbítero
Jackson, eu creio que Deus Amém. ele pode fazer algo diferente. Só um detalhe, Glória a Deus. pequeno detalhe. Então, Deus, nesta noite, ele se fez presente aqui neste lugar. Se tem a Amém. presença Cremos. de Deus, eu realmente estava um pouco ansioso, preocupado, porque não tenho essa leitura toda, né? Eu falo muito errado. Você vai a verdade ter ser dita. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui finalizando e agradecendo a cada um de vocês que estão na frente desse trabalho. Continue firme e forte, que a recompensa só quem vai dar é Deus a todos vocês. E aos ouvintes, eu quero dizer, como o nosso irmão acabou de falar, que nós só sabemos participando, né, irmão Jafé? Se nós participamos, nós vamos ver. Então, este momento é um momento único de nós estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. E eu convido a cada um dos ouvintes que estão a nos ouvir, que Deus, ele vai impactar aquele lugar. Ele vai encher a não só o jovem, mas sua igreja do Espírito Santo. Então, se nós vamos nos alegrar e nos enchermos do Espírito Santo, nós convidamos você a fazer parte desse trabalho e nos vemos o mover do Senhor neste lugar. E eu creio que na 20 sala, ou na 20 classe, né, não será diferente do CAIC. Eu creio que, como o presbítero Jafé falou, os pregadores, os cantores, Deus vai fazer algo diferente. E eu creio que de lá Deus vai fazer e transformar vidas. Eu costumo sempre a falar que o Salmos 100, ele é muito importante para mim. Eu me vejo que o Salmo 100, verso 3 diz: foi Deus, não nós, que escolheu o povo seu e ovelha do seu pasto. Então, Deus, através do salmista, ele tem dito que tem escolhido o seu povo. E se você quer fazer parte deste povo, esse é o momento de fazer parte da família do povo de Deus. Buscar a presença do Senhor enquanto pode achar. Enquanto os homens estão deliciando dos momentos do prazer e da carne, a igreja estará unida em só um propósito, que é buscar o reino de Deus, para que venha saciar nossa alma, nosso espírito, nosso corpo na presença de Deus. Não ter coisa melhor é participar do reino de Deus. Desta forma, buscando a sua presença. Porque nós vimos as tragédias que acontecem perante esses dias. Por quê? Os homens se distanciam de Deus. Os homens procuram mais saciar a carne e deixam o espírito de lado. Mas eu quero dizer para a igreja e para os demais que estão a ouvir e participar desse trabalho, é que Jesus está voltando. Enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui, adorando, louvando e engrandecendo a Ele. E desde já agradeço a todos, aos nossos irmãos que fizeram esse convite. Não sou merecedor, mas eu agradeço a honra que me deram de desta noite estar aqui participando desse belíssimo trabalho. Que Deus continue abençoando ricamente cada um de vocês. Amém. Queremos agradecer aos nossos convidados, né, por tudo quanto o Senhor tem feito. Presbítero Jafé, presbítero Antônio, Deus abençoe o ministério dos senhores, a família. Para nós foi uma honra poder nesse lindo bate-papo, experiências, programação, muito bom, muito gostoso também de ouvir e falar da obra do Senhor, né? Para nós é uma alegria muito grande. Mas eu quero lembrar aos nossos queridos ouvintes, dia 14, né, estaremos já iniciando este grande evento, mas nós sabemos que alguém pode estar trabalhando, não terá essa oportunidade, mas nós temos algumas novidades. Terá transmissão ao vivo. Nossa ADECOM, a nossa mídia Enchendo Pilar, irá transmitir o evento, o Aviva, o 11º Aviva, transmitir ao vivo, e você estará ou poderá acompanhar lá nas nossas redes sociais, nosso canal de YouTube, Instagram. Então esteja conosco, se inscrevendo também e acompanhando esse grande evento. E uma grande novidade, Auxiliar Jackson, nosso podcast não vai parar.
Ô, glória! Né? Então, nos 4 dias de retiro de Aviva, estaremos com o nosso podcast ao vivo. Conexão você não pode perder. Será um momento muito especial ali com os nossos convidados. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Para nós, uma alegria. Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor. E esse foi o podcast Conexão ADCOM especial Aviva Chão do Pilar, 11ª edição e 5º Retiro Jovem. Você não pode perder. Queremos agradecer ao nosso pastor Cláudio Lemos, líder do campo eclesiástico em Chão do Pilar, pelo apoio que tem desenvolvido para que nós venhamos realizar este trabalho abençoado. Queremos agradecer também ao G5 Estúdio pelo espaço ao qual tem concedido e apoio técnico para que realizemos também essa obra de Deus. E queremos agradecer a todos que nos ajudaram de forma direta, de forma indireta, colocando seus joelhos e nos apresentando ao Senhor Jesus Cristo na madrugada, pela manhã, à noite, à tarde, enfim, tem colaborado conosco para que o desenvolvimento desta obra venha ter a continuidade e o aprovar de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um em nome de Jesus. Se você gostou do nosso programa, do nosso formato, então você vai lá, se inscreve e comente. Deixe seu comentário, é muito importante para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor.